E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Felipe Viana e essa é mais uma aula de história. Hoje a gente vai falar sobre o Brasil republicano. Bom, até 1888 o Brasil era uma monarquia, a monarquia de Dom Pedro II. Essa monarquia ela sofre um golpe e é instaurada a República no Brasil. Bom, esse período vai ser chamado de República Velha. Dentro da República Velha, que inicia lá em 1889 e vai até 1930, a gente tem dois grandes períodos que é chamado de República da Espada. República da Espada porque tem dois militares no poder, ok? Então ela inicia lá em 1889 e vai até 1894. Bom, esse período ele é marcado por constantes transformações, principalmente no cenário político e econômico. Vamos falar então de República da Espada. A República da Espada, quando ela foi instaurada, foi estipulado um governo provisório. Esse governo provisório promulgou uma Constituição, a primeira Constituição dentro do período republicano e a segunda Constituição. Essa Constituição definia alguns termos, entre eles que o voto seria aberto ou de cabresto, homens maiores de 21 anos que poderiam votar e que esses homens deveriam ser alfabetizados, mulheres e analfabetos não votavam. Nesse período o Brasil ele se torna laico e a Constituição nos traz também que o Brasil seria uma república federativa. O federalismo entraria em cena. O que significa isso? Os estados terem mais autonomia perante o governo federal. Vamos lá então. Vamos falar de economia. Dentro da economia a gente teve um ministro chamado Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele promoveu uma política chamada de política do encilhamento. O que significa isso? Ele aumentou a circulação e a emissão de papel moeda. Quando ele faz isso, o dinheiro vai circular mais dentro da sociedade, dentro do comércio. Porém, nesse período, a riqueza do país ela era baseada na obtenção de metais, na quantidade de metais que um país tinha. Porém, ele aumenta a emissão de papel moeda, mas não aumenta a reserva, a riqueza nacional. E quando isso acontece, a moeda se torna desvalorizada, gera crise e inflação. Em 1891, na cidade do Rio de Janeiro, surge a primeira revolta da Armada. O que significa isso? A Marinha vai se rebelar contra o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Por quê? Porque a Marinha ela não tinha condições próprias de trabalho, trabalhava com condições insalubres. Nesse contexto, para exigir ali melhores condições de trabalho, os marinheiros, marinha em si, pega seus navios e aporta na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e ameaça bombardear a cidade, a capital do Rio de Janeiro, caso seus pedidos não fossem atendidos. E nesse contexto, o Marechal Deodoro da Fonseca renuncia ao cargo de presidente. Ele vai renunciar ao cargo de presidente e quem vai assumir vai ser o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto vai assumir o governo de uma maneira inconstitucional, porque quando um presidente renuncia ao cargo, deve-se abrir um novo processo eleitoral e aí vai gerar o que a gente chama de Segunda Revolta da Armada. Só que a Segunda Revolta da Armada ela vai acontecer na cidade de Desterro, em Santa Catarina, e essa revolta vai exigir as mesmas coisas, melhores condições de trabalho, a renúncia do então presidente Floriano Peixoto. Só que aí ela vai se unir com a revolta federalista que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, E isso vai gerar um conflito armado, um conflito político entre o Partido Federal e o Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Aquele partido que declarou apoio ao Floriano Peixoto, o partido do Júlio Castilho. Bom, então o Floriano ele vai reprimir maciçamente ali essas pessoas que estavam se revoltando, se rebelando, e aí vai ocorrer um novo processo eleitoral. E quando ocorre um novo processo eleitoral, quem vai chegar ao poder vai ser o que a gente chama de república oligárquica. A palavra oligarquia, pessoal, ela significa governo de poucos. E quando a gente fala governo de poucos, a gente nos refere que apenas um grupo político vai ter acesso ao poder, E a República Oligárquica, ela inicia em 1894 e ela vai até 1930, lá com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Vamos lá. Nesse período, então, o poder ele vai estar centrado nas mãos dos grandes coronéis, Por quê? Por que coronel?
Para começar, vamos entender o que era coronel. Coronel era uma patente do exército, né? E esses grandes fazendeiros iam lá no exército, compravam a patente de coronel e eram chamados de coronéis. Tá, tudo bem. Dentro da República Oligárquica, a gente tem uma prática, uma política, chamada política café com leite. Dois grandes estados do Brasil começaram ali a liderar a política do Brasil, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo como o maior produtor e exportador de café, e Minas Gerais como o maior produtor e exportador de leite. Então, a cada eleição era indicado, era o tipo de um revezamento. A cada ano de eleição era indicado um paulista e um mineiro. Um paulista e um mineiro. Então eles se revezavam na presidência. E vai ser criado o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista, que vai vir agora liderar a política do Brasil. A gente tem um primeiro presidente civil que é chamado de Prudente de Moraes. E quando eu digo um presidente civil, eu falo que ele não tem ligação com o exército, ele não tem ligação com os militares. Bom, a gente vai ter um cara muito importante dentro da história que ele é chamado de Campos Salles. O Campos Salles, ele promove uma política dos governadores que nada mais é do que uma troca de favores. Então esse coronelismo ele se instaurou mais precisamente dentro da República Oligárquica. Por quê? Porque o voto ele era aberto ou de cabresto. É o coronel que controlava tudo. O coronel forçava a região, a população local a apoiar o candidato que lhe beneficiava. Então por isso que essa prática é chamada de coronelismo. Nesse período, então, a gente tem a elite agrária no poder. Bom, em 1906 é assinado um convênio na cidade de São Paulo, o chamado Convênio de Taubaté. Nesse convênio ficou estabelecido que, em uma possível crise, o governo compraria o excedente do café para não ter ali o colapso total da elite cafeicultura. Mas eu te pergunto, e o povo nesse período, como é que o povo fica? Que benefícios que o povo tem? O povo, pessoal, tá lá. Ninguém se preocupa, o povo é tido como massa de manobra e a elite se mantém no poder tendo lá os seus benefícios e os seus privilégios. Isso não é muito diferente dos dias atuais. Bom, então em 1929 vai ter uma grave crise. Por que uma grave crise? Porque os Estados Unidos vai estar passando a crise, a queda da Bolsa de Nova York, né? E os Estados Unidos, eles eram grandes compradores de café do Brasil. Isso vai afetar muito ali, isso vai contribuir muito para o final da República Velha. E isso vai influenciar muito para que o Brasil coloque fim nessa república oligárquica, principalmente a paulista. Bom, em 1903 vai ser assinado um tratado chamado Tratado de Petrópolis. O que significa isso? O Brasil ele vai comprar o Acre da Bolívia, né? Por quê? Porque nesse período a gente estava vivenciando a segunda fase da Revolução Industrial, o desenvolvimento da indústria automobilística, né? Então, lá na floresta amazônica a gente tinha a retirada do látex, né, a borracha, o ciclo da borracha, a gente estava passando no Brasil o ciclo da borracha, e algumas cidades lá por exemplo, Amazonas e o Pará vão se tornar cidades bem planejadas, bem arquitetadas, vai ter construção de teatros, vai ser dois estados que vão ficar muito ricos. Tá, como é que ocorreu a crise da República Velha? Tá, vamos lá. Em 1929, como eu disse para vocês, ocorreu a crise em Nova York, tá? Então o que vai acontecer? O Convênio de Taubaté, o Tratado de Taubaté, vai ser colocado em prática. O governo compra e depois queima o café. Por quê? Porque quando eu queimo um produto, lei da oferta e da procura, pessoal. Quando eu coloco um produto em falta, o produto sobe. Quando tem muito produto e pouca busca, o produto cai. Então Washington Luiz, nesse período que então era presidente, ele vai colocar esse convênio em vigência. E aí, neste ano, os paulistas vão romper. O que vai acontecer? Nesse período, Washington Luiz ele era um paulista e vai ocorrer novas eleições. Quando ocorrem novas eleições, o Partido Republicano Paulista vai resolver indicar outro paulista para concorrer às eleições, o chamado Júlio Prestes. Automaticamente o Partido Republicano Mineiro vai romper todas as relações com os paulistas. E aí os mineiros vão se unir com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba, né? Rio Grande do Sul lá do Getúlio Vargas e a Paraíba do João Pessoa.
E Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba vai formar um partido chamado Aliança Liberal. A Aliança Liberal tinha como principal objetivo combater a oligarquia paulista. Tá. Eles fazem isso, surge um movimento chamado tenentismo. O tenentismo ele era liderado ali por Luiz Carlos Prestes. E em 1922, esse movimento tenentista organiza o que a gente chama de Revolta dos Fortes de Copacabana. Então, esses militares ali, esses tenentes, eles vão ser contrários às ideias das oligarquias paulistas e eles procuram acabar com essa oligarquia. Tá, vai ser muito reprimida, a oligarquia paulista vai reprimir muito o movimento do tenentismo e eles vão organizar o movimento, a chamada Coluna Prestes. O que significa Coluna Prestes? Vai ter o apoio da população mais carente para derrubar o sistema da oligarquia paulista. Tá, em 1929 ocorre um processo eleitoral, né, e Júlio Prestes passa a disputar ali a política com Getúlio Vargas. Tá, como a política ela era fraudada, ela era fragilizada, Júlio Prestes vai vencer. Mas calma aí, uniu Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, e mesmo assim não conseguiu derrotar São Paulo? Tá, lembra que a política ela era fraudada e fragilizada? Sim, só que o Vargas, como um bom estrategista que era, já uma jogada dele que ele faz, ele era um grande político, estrategista fascinante. Lá na Paraíba, o seu vice, o João Pessoa, vai ser assassinado e o Vargas vai utilizar todo esse cenário e vai acusar os paulistas de terem assassinado seu vice. Nesse contexto, ele consegue apoio das massas, né, da camada mais pobre, e consegue apoio do exército. E aí ele promove o que a gente chama de Revolução de 1930. Ele faz essa Revolução de 1930, marcha em direção ao Palácio do Catete, depõe o presidente em exercício, Washington Luiz, e interrompe a posse de Júlio Prestes. Tá, então acabou a República Oligárquica no Brasil e agora temos a ascensão de Getúlio Dornelles Vargas ao poder e inicia a Era Vargas. A Era Vargas é dividida em 3 períodos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Pessoal, vou ficando por aqui. Foi um prazer muito grande, como sempre. Até a próxima. Um beijão.